onde nós estamos aqui trazendo, né, uma filha nossa que começa a caminhar com as suas próprias pernas, né? Eu tenho dito que eu não prendo igreja nenhuma e nem vou prender igreja nenhuma. A minha preocupação é com o reino de Deus, não é preocupado com o império. Eu não monto império, a minha preocupação é com o reino. Hoje nós estamos aí com 2 igrejas na Bahia, grandes, são mais de 120 membros, uma delas. Temos aqui a do pastor Fábio, lá em Minas Gerais. Pastor Fábio, lá de Piraúba, está aqui conosco hoje. Então, para mim é uma honra ter uma igreja lá. E nós estamos aí batendo quase 50 membros. Esse dia ele fez um culto lá com 150 pessoas, foi uma bênção. Uma igreja no campo missionário que nós estamos mantendo. Então, para mim é um prazer estar aqui e dando, não vou dizer carta de alforria, até porque ninguém estava preso, né? Aquele que quiser vir após mim, é uma situação de querer, né? E nós estamos aqui porque queremos. Nós servimos ao Senhor porque queremos, né? Além de que existem os escravos de orelha furada. Quem é que sabe e conhece os escravos de orelha furada? Vocês conhecem os servos de orelha furada? Os servos de orelha furada eram aqueles servos que ficavam abaixo dos seus patrões. Então, os seus patrões alforriavam eles, davam a carta de alforria para eles ficarem livres. E muitos deles diziam assim: eu não quero ficar livre e nem deixar de servir ao Senhor. Aí eles têm certeza disso? Tem. Então o seu amo lhe furava a orelha e nunca mais ele poderia ser alforriado. Vocês entenderam o teor dessa mensagem? É simples. Eu sou servo de orelha furada. Eu estou debaixo das mãos de Cristo e não quero deixar que Ele seja o meu amo. Eu quero que Ele seja o meu Senhor por toda a minha vida. Então nós somos servos sim de orelha furada, para aqueles que vivem uma vida constante por Cristo, né? Sermos servos de orelha furada é entender que tudo na vida da gente está sobre o domínio de Cristo. Amém? Nós não vamos nos alongar, é uma coisa assim rápida. Para isso vamos ver o hino de número 1, cantar o hino de número 1 da harpa, né? Vamos ficar de pé um pouquinho, vamos orar, né? Louvado seja Deus. 10 para as 20 horas. Senhor Jesus, eu quero agradecer o Senhor por estar aqui nessa noite, na Assembleia de Deus, Jardim Bangu, pastoreada pelo seu filho, Luiz Alfredo. Muito obrigado, meu Senhor, pela oportunidade que o Senhor está me dando agora de fazer isso. E o Senhor sabe bem que não vai ser a primeira, mas será a primeira de muitas. Por isso, Pai, tome em suas mãos as nossas vidas, dando-nos graça em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. Então vamos ler então já de pé, para não fazer os irmãos no centro. Levanta. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 16. Aleluia. Aleluia. É importante que os irmãos aqui da igreja registrem esse dia, né? Porque esse dia é importante para os irmãos, né? 16, versículos 13 até o 19. Vamos ler. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas.
Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. O principal versículo é esse: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Amém? Quem gostaria de oração? Senhor Deus, a tua palavra está dita em nossos corações. Quero lhe pedir que o Senhor visite a casa dos seus filhos e a cada um de seus filhos. Portas que estejam fechadas sejam abertas, e portas que por qualquer motivo estão abertas e precisam ser fechadas para o bem deles, o faça conforme a sua vontade. Abençoa-nos nesta noite, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. Então podemos sentar. Hino de número 1, somente, chuvas de graça. Amém? Vamos lá. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Amém? Você pode acima da cabeça dar uma salva de palmas para Jesus? Muito bem. Há mais ou menos do que uns 3 anos, mais ou menos uns 3 anos, que já fizemos 2 anos aqui, né? Uns 3 anos, eu recebi na minha igreja um casal, e eu me lembro como fosse hoje. Luiz, se bobear, eu digo até a roupa que ele estava. E Luiz sentou na cadeira junto com a sua esposa Gilma.
eram duas fileiras, a da esquerda. E aí eles sentaram lá e realmente eles chegaram muito tristezinhos lá. O pastor Luiz chegou muito desanimado. Ao vidinha para ele parece que estava assim, sem sonhos. E como é meu papel, eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar com vidas. Ele sentou bem atrás, passou-se um tempo, nós conversamos e daqui a pouco ele estava no meio. E aí nós conversamos mais um pouquinho e aí ele já estava no altar. E ele chegou para mim e disse: poxa, pastor, nós temos algumas ovelhas lá em Jardim Bambu. E eu falei: quantas ovelhas você tem lá? Sei, pastor. Ele disse: eu tenho mais ou menos lá eu dei uma quantidade de números. Eu disse para ele: bom, vocês estão sem pastor, eu acho que a gente pode ir lá ver como é que está, né? E viemos aqui, fizemos algumas visitas e visitamos o meu diácono ali, abençoado. Fomos lá na casa dele, as filhas que estão ali também, a esposa. Não está aí a esposa? Está aí? Não? Aí, depois visitamos a vovó, né? Como é que é o nome dela? Vovó Jandira. Que bênção aquela senhora. E depois nós fomos na casa de Janete, que também está aí. E ali na casa de Janete nós começamos a fazer o primeiro culto. E fizemos um culto no quintal dela, o segundo culto no quintal, o terceiro no quintal, o quarto falou: não dá mais. Eu acho que o povo firmou, né? Então está na hora da gente procurar um lugar. E aí procuramos um lugar e achamos esse lugar aqui e alugamos o lugar. E nós mandamos para cá o pastor Luiz com as ovelhas que ele tinha. A Juma ficou um pouquinho mais comigo, mais um tempo. Passou por uma enfermidade que nos preocupou muito. Ela me fez orar muito por ela. Até porque a cirurgia que ela passou é uma cirurgia muito minuciosa. E aquilo ali me deixou muito abatido. Gilma passou por muitas lutas, não só por esse problema, mas por outros, até sustos ela levou, que na verdade não era depois. Para honra e glória do nome do Senhor, não era. E ela passou por uma cirurgia, e eu fui visitá-la, acho que ela chegou em casa, 2 dias depois eu fui visitar a Gilma. Na minha cabeça, a Gilma estava deitada numa cama, certo? Quietinha, não podendo mexer. Alguma coisa na cabeça, né? Eu falei: por quê? A pessoa dá um corte na cabeça do jeito que ela deu, grande, fazer uma cirurgia no crânio, cortar o osso, fazer uma cirurgia lá. Como é que você pensa que eu estou enxergando ela? 2 dias da cirurgia. E a gente clamando por ela, e eu chego lá, a Gilma atendeu a porta: ô pastor, entra aí. Ué, ô Gilma, você não fez assim? Não, mas tá tudo bem. Quando eu olho aqui atrás dela, que corte aqui, eu falei: mas tá tudo bem mesmo, meu? Por que você tá em pé aqui? Eu falei: não, pastor, tá tudo bem, aqueles pontos aqui, sem nada. E Gilma em pé, e para honra e glória do nome do Senhor, ela está inteiríssima. E daquele dia em diante, eu acho que alguma coisa aconteceu com ela, que ela passou a acompanhar o Luiz. E isso foi bom para o ministério do Luiz, porque a esposa tem que acompanhar o esposo. E nós sabemos que a chamada do Luiz é pastorear. Ele gosta de pastorear, ele gosta de trabalhar com pessoa, ele gosta de cuidar. Ele deve chegar cedo, deve cuidar. Passou por um baita de um assalto, aonde levaram o seu carro, mas é a luta que a gente passa, porque o diabo, quando vê que a gente cresce, arruma qualquer coisa para nos desanimar, né? Essa é a pura verdade. Ele não quer que o sucesso da obra conquiste. Você veja, por exemplo, que mais a sede sofre é porque nós mantemos o campo missionário, né? E no início enviamos dinheiro até para a África, há um tempo atrás. Então, veja bem, se você envia dinheiro para a África, suprindo a necessidade de uma igreja que está lá, se você tem missionários que dependem da sua igreja, onde o diabo vai atacar? Vai atacar na fonte. É a fonte que ele quer acabar.
Então, passamos por grandes lutas, tá? E a única coisa que eu posso dizer para os irmãos dessas lutas todas que passamos é que foi só calúnia, só mentiras. E o pior disso tudo, o irmão Luiz está aí comigo, a irmã Licínia, o pastor Fábio, a serva de Deus na mesa de oração ainda disse: não terminou. É que eu vou te colocar uma armadura, principalmente um capacete, porque virá mais calúnia. Eu falei para esse homem aqui: o cara não para não? Não vai parar isso? Mas haverá alguém que vai se levantar em defesa do Senhor. Eu falei: de novo, mais luta. E eu tenho falado para o senhor, pastor Luiz, que Deus nunca nos chama para a obra dizendo o que a gente vai passar no meio. Ele sempre nos chama no seguinte: eu tenho uma grande obra para você, será uma bênção, e tu terás a vitória. Pô, o que tu pensa? Maravilha! E o meio? Ele só não diz que é carregado de lutas, de prisões, de açoites, de calúnias. Não foi dito que a gente ia tomar 2 chicotadas 39 mais uma, né? Foi isso que Paulo passou, né? Não disse que ele teria que ficar em prisões, que teria naufrágios, não disse nada disso. Só disse: olha, eu estou te chamando, eu escolho você. Então, agora, essa é a responsabilidade que a gente tem. A gente é chamado para uma grande obra. A gente sabe que vai ter a vitória no final, porque ele já prometeu. Agora, o meio do caminho é as lutas. E nós temos que vencê-las todas. O Senhor não gosta de covardes. Porque se ele tivesse chamado covardes, né, já teríamos existido. Ele não gosta de covardes. O Senhor, quando chama alguém, é um chamado que é imposto e não tem como você voltar atrás. Eu mesmo disse para esses dias, para muita gente eu falo isso. Vou falar aqui também. Eu sou segundo sargento fuzileiro. Tenho meu salário. Tirei 32 anos de marinha. Minha casa está custando em torno de... Foi avaliada em 350 mil reais. Não dependo da igreja. 350 mil reais foi avaliado minha casa. Se eu vendo a minha casa por 350 mil reais, eu vou vender alguns móveis, pegar alguns, botar dentro de uma baiuca e vou levar lá para uma cidadezinha chamada Vitória da Conquista, na Bahia. Minha esposa é baiana. E vou ficar em Vitória da Conquista, vivendo do resto do dinheiro da casa. Eu vou comprar uma lá e do meu salário. E ponto. E que se exploda o mundo. Só tem uma pergunta que me fizeram: e a baleia e o ventre do peixe? Porque se eu faço isso, Jonas foi acabar parando no ventre do peixe, quando o chamado dele era para ir para Nínive. Como é que eu posso fazer uma coisa dessa e deixar o rostinho de Salete aqui, de Licínia, da minha ovelhinha lá? Como é que eu posso deixar? São coisas que não tem como eu voltar atrás. Depois que eu entrei na peleja, agora tem que ir até o final. Até o final. Hoje, em Bom Sucesso, na ADER em Bom Sucesso, ver o rosto de Samuel recebendo a gente, um prazer, um carinho, uma festa. A menina da mesa de oração só não sabia nem onde botar as palavras. Eu quase disse para minha filha: faça tudo simples, porque eu sou simples, eu não sou do povo. Eu não tenho esse negócio de disse-me disse. Eu não gosto de ser chamado de presidente de igreja. Eu sou porque o estatuto vai me dar o direito, mas eu não gosto. Eu gosto de... Hoje eu estou sentado almoçando, o Samuel me deu um abraço, quase me derrubou da cadeira, e eu perguntei para ele: quando foi que você abraçou o presidente? Ele: nunca. O senhor é o primeiro. E pela graça de Deus deve ser o último. Porque é o modo da gente trabalhar. Eu trabalho com pessoas, eu reconstruo vidas. Eu hoje, quando eu vejo o pastor Luiz assumindo a igreja,
eu sei que fiz um bom papel. Porque hoje ele é um homem reconstruído para a honra e para a glória do nome de Cristo. Aleluia! Não é pro meu. Glória a Deus. Mas ele precisava de alguém que desse um apoio. E quem é que vai dar apoio hoje em dia? Você acha que eu fico trocando dirigente de igreja? Não. Pastor Moisés está lá e vai terminar lá. Pastor Fábio está lá, vai terminar lá. A não ser que me arrume problema. Eu chego lá, o homem me enche de suco de manga, irmão. Como é que isso vai me dar problema? Eu chego lá, ele não toma suco de pó. Então ele só toma suco só suco puro, ele não toma suco de pozinho, tipo tangue. Eu amo um tangue gelado, né? Na Marinha, a famosa jacuba, certo? Né? Você é militar, né? Então aquela jacuba bem gelada com gelo, eu gosto. Ele não. Aí eu chego lá e é suco de caju, é suco de maracujá, é suco de manga. Irmãos, é comida dá de pau. E a gente é recepcionado com o maior carinho. Então eu acho que quando eu vou na Bahia, que eu chego no Moisés, o Moisés sai da tribuna e vai para a portaria. Eu falei, o que você está fazendo aí? Eu falei, pastor, agora é para o senhor, eu deixo eu descansar. Olha o dirigente, o que ele faz? O senhor está aí, toca o barco, deixa eu ficar na portaria um pouquinho, desaparecer. Para você ver a liberdade que a gente tem onde a gente passa. E as pessoas têm um carinho gigantesco. Então hoje, para mim, é um motivo de muita alegria. E não pensa que isso aqui ia acontecer, não. Porque o mesmo que me caluniou, foi o mesmo que queria vir para cá. Não dá para ficar lá, não dá para ficar lá. Não dá, eu falei, eu só tiro ele de lá o dia que ele não quiser. Aí veio aqui algumas vezes, né? Trouxe uns teclados, tocou aí. Aí chegava lá e falava assim, não dá. Eu falei, só tiro de lá quando ele quiser. O dia que ele chegar assim, pastor, não dá mais, aí eu vou fazer essa pessoa. Senão ele fica lá. Eu não tenho pretensão nenhuma de tirar. Isso não agradou, porque nem a gregos e nem a troianos. Mas quando eu mantenho uma palavra, eu mantenho uma palavra. A minha palavra, irmãos, ela nunca voltou vazia de púlpito. É difícil acontecer, a não ser que o Senhor mude. Que o Senhor pode mudar, eu não. Tá certo? Então, tudo que aconteceu no Getsemane até hoje tem acontecido para a honra e para a glória do nome de Cristo. Outra coisa, eu não sou dono de igreja. Eu não sou dono de igreja. Isso aqui pertence a Cristo. Ó, quem paga o aluguel dessa igreja é Cristo, não é nós. Quem paga a luz dessa igreja é Cristo, não é nós. Quem paga tudo que está aqui nessa igreja é Cristo, não é nós. Porque a Bíblia me diz que Ele não deixa ninguém sem paga. Ele paga todo mundo muito bem. Ele devolve em dobro tudo aquilo que nós entregamos a Ele. O Senhor tem feito milagres na minha vida financeira nos últimos 2 ou 3 meses por causa de fidelidade financeira. Então eu entendo que Deus faz e é dele, é Ele que paga. Aqui ó, ele diz, trazei todo o dízimo da casa do tesouro e depois faça a prova de mim. Quando nós entregamos o dízimo na casa do Senhor, o Senhor não deixa faltar nada na minha casa. Nunca deixou. E eu não dou dízimo para a igreja. É importante vocês entenderem. Falo isso para todo mundo e tem gente que já me copia. Eu dou 11% de tudo que ganho. Porque dízimo é 10ª parte. Eu dou 11%. Você pode ver meus envelopes de está lá, 11%. 11%. E o meu maior sonho é chegar a 20%. É dar 20% de tudo que ganho. Porque sei que nunca vou ficar pobre. Porque o Senhor, Ele cumpre fielmente com tudo aquilo que a gente faz com alegria. Então eu nem dizimista mais sou. Eu dou meus 11%. Eu tenho compromisso com as minhas ofertas. Eu tenho compromisso com a minha missão. Porque isso é importante. Nós investimos em missões. Eu tenho compromisso com missão. Eu tenho compromisso. Se você analisar o salário que ganho e calcular o quanto eu entrego à igreja, seria algo assim meio... Isso não é certo. O senhor dá quase 30% do seu salário para a igreja. Porque junta as ofertas dos cultos, junta missão, junta dízimo, junta tudo. Se você for analisar o meu líquido, sabe que nós aí vivemos um empréstimozinho ali na caixa, outro empréstimozinho ali não sei da onde.
e aí acaba que o nosso nível dá uma pequena queda, mas a gente vai sobrevivendo, não é isso? Né? E ainda tomamos nas costas agora esses dias, mas o que é importante entender é que o Senhor tem dado essa vitória ao pastor Luiz. Pastor Luiz, eu não estou lhe soltando porque o Senhor é peso, eu estou lhe soltando porque o Senhor merece. O Senhor é peso de quê? O Senhor nunca me deu trabalho. A igreja do Senhor está crescendo. Eu vejo, aí, o relatório está aqui, né? Uma igreja que não é grande em quantidades de membros, assim, mas tem o seu relatório enxuto. Sempre nos ajudou no campo missionário, né? Enviando dinheiro para o campo missionário. Ele sempre deposita, eu falo assim, deposita no início, pode dando para a sede. Agora manda direto para o campo missionário. E ele já estava dando direto para Moisés. Sempre nos abençoou. Eu hoje poderia muito bem segurar o Luiz por um bom tempo, né? Comer da gordura que a ovelha vai me dar. Não era isso? Não era o certo que muitos fazem? E pronto. Não me é interessante isso. Interessante, eu não me preocupo com isso, até porque a obra não é minha. E quem sustenta a casa de Deus é Jesus de Nazaré. E você só vai entender isso se viver dessa maneira. Por quê? Porque você só vai viver os milagres quando você estiver dependente de milagre. Amém, irmãos? Não entendeu? Vou repetir. Você só vai ver milagre quando você precisar ser dependente de milagre. Se você não é dependente de milagre, você não vai ver milagre. É verdade. Agora, o bom é quando você chega aí em casa e vê que a tua renda caiu por causa dos problemas e não saber o que fazer, dobrar o joelho e falar: Jesus, e agora? Eu tenho um galpão aqui do lado, entrego ou não entrego? Porque nós temos um galpão lá gigantesco, eu não sei se entrego ou não entrego. Aí chega para o Luiz, não faça isso, pastor, porque eu tenho sonhos aqui. Olha para as finanças, é melhor entregar, porque vai ser difícil pagar, porque é mais R$1.200. A igreja teve uma queda de quase 45%. Eu falo: como é que eu vou manter isso? Aí Deus fala assim: fica quieto, mano, deixa que eu vou. Aí de repente o cara que estava todo travado, Deus destravou. Aí chega alguém lá com um dízimo, fortíssimo. Cheguei sorrindo ali. Pela primeira vez eu me alegrei, porque o Senhor supriu na hora. Quando foi o próximo mês? Aí o próximo mês, e agora? O que eu faço? Aí daqui a pouco veio o Marcelo. Com aquele dízimo fortíssimo. Eu falei: Jesus, pagamos com sobra do próximo mês. Porque eu já vinha de prova da sobra do mês passado. Marcelo entrou e enxertou. Aí o próximo mês, falei: e agora? Falei: papai do céu, eu vou te abençoar. Aí foi a minha vez. E tomo e pago. E quero dizer uma coisa para os irmãos: hoje é dia 2 e eu já tenho o dinheiro do galpão do próximo mês. Você Aleluias! Eu estou vivendo cada dia o seu mal. Mas para isso eu tenho que dobrar o joelho e clamar. Aí agora o que aconteceu? A irmã Cissa vendeu um apartamento. Quando ela vende um apartamento, ela tem um ganho de quase R$40 mil. Dessa vez foram 30 e tantos mil reais. Só que pagaram ela em 3 vezes. Aí veio 1.100 e pouco esse mês, 1.100 e pouco outro mês, 1.100 e pouco. Eu falei: Jesus, vou tocar com esse galpão até o final. E sei que o Senhor vai nos dar uma vitória tão grande que até a casa do meio eu vou pegar também. Escreve isso aí que vocês estão falando, que eu estou falando. Isso tá gravado aí, Denise. Escreve isso aí. Até o do meio eu vou pegar. Por que eu vou pegar? Porque o senhor João já falou: pastor, quando eu for vender isso aqui, a primeira pessoa que eu vou oferecer é o senhor, tá certo? Ele disse: eu falei: tá certo. Agora como é que eu vou pegar? Pela fé, mano. Eu creio no meu Deus. Eu creio que Ele pode. E eu aprendi que para Deus a gente tem que dar o primeiro passo, porque aí Ele dá 2 conosco. O problema é que a gente não quer dar o primeiro passo, porque fica com medo dos problemas que vai vir depois do 3º, 4º, 5º. Porque a luta vai ser grande, o diabo vai tentar parar, e a gente tem que persistir e continuar, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia! Maravilha,
É isso que nós temos que conseguir e prosseguir. Então, não estou soltando porque... Não, eu estou soltando porque está no meu coração, eu estou feliz. Eu não sei, vou ser mais ousado do que falar aqui uma coisa. Eu estou mais feliz do que ele. Com certeza. Estou muito. Por quê? Porque é muito legal a gente deixar as pessoas trabalhar. É muito legal isso. Eu queria que tivessem feito isso comigo, que não precisasse de eu passar nas lutas que eu estou passando por causa de falta de palavra de homem que deveria cumprir a sua. De pessoas que hoje eu estou ciente de que está perdendo tudo, porque não voltou lá atrás e consertou o que fez de errado. Onde teve pastores na frente de Getsemane que queriam meter o pé no portão para invadir o Getsemane. Hoje já nem igreja mais esse cabra tem. Todas as pessoas que estavam ali naquele dia já estão surtindo influências negativas. E o Getsemane está de pé. Aí não faltou aquele problema, veio outro. Um cara que eu troquei sapato na tribuna. Quem viu isso aí? Eu. Ele não tinha sapato. Eu fui lá no pé dele, tirei o velho e botei o novo na tribuna. Dei honra. E o cara fez o que fez, vocês devem saber um pouco. Mas para a honra e glória do Senhor, eu continuo de pé. Fui encontrar uma pessoa agora no Dom Atacadão. E a pessoa olhou para mim, o casal. Falei, pastor Walter, onde é que o senhor está? Era de lá. Falei, eu estou no Getsemane. Aí os dois olharam, eu percebi um olhar meio estranho. Mas o que eu estou sabendo não é isso. Eu falei, o que você está sabendo? Eu estou sabendo que o senhor não está mais no Getsemane, foi chutado de lá e Getsemane está sendo o seu senhor lá. Eu falei, Vem cá, vou te contar a história. Aí abri o meu... mostrei Piraúba, mostrei as igrejas, ficamos 2 horas conversando e disse, estou soltando uma no sábado agora, ali em Jardim Bambu. O senhor está fazendo uma etapa? Aí começamos 2 horas. Depois de 2 horas ela foi me dizer, pastor, eu já nem estou lá mais não, já saí de lá 1 mês. Aí eu falei, por quê? Eu falei assim, porque não dá para ficar lá. Então o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, não mexa com a pessoa que é denominada homem de Deus. Porque Deus tem responsabilidade com o que Ele prometeu. O problema é que nós homens, quando falamos alguma coisa e ela é descumprida por causa de nossas atitudes, nós vamos pagar o preço por aquilo. Porque a palavra do homem de Deus, ela vai no sobrenatural, fica lá e soa bem ou mal. Por isso que nós temos que ter responsabilidade no falar. Por isso, Luiz, estou aqui nessa noite. Estou aqui nessa noite para completar a alegria do meu coração e saber do jeito que há 3 anos, como eu te vi, aquela calça jeans meia surrada, uma camisa clara. Eu não me lembro se você estava de sapato, com tênis, eu não me lembro. Tá? Sentado, com a camisa por fora da calça, e hoje ver você assumindo uma igreja como presidente da Assembleia de Deus Bereanos. Eu sou muito feliz por isso, quero agradecer o tempo que você ficou conosco, porque o motivo agora é só ver você crescer. Amém, irmãos? Amém. Fique com essa palavra. Eu gostaria de ler para os irmãos termo de compromisso. Nós fizemos um termo de compromisso. Eu acho que você já falou alguma coisa aqui para a igreja, não dá? E nós vamos assinar esse termo de compromisso aqui. Esse termo de compromisso vai nos dar direitos e deveres. Não é muita coisa, mas é importante que os irmãos entendam, e estou aqui para tirar as dúvidas dos irmãos. Tá certo? O pastor Walter Guedes, presidente da Assembleia de Deus Getsemane, firma compromisso na presente data com o pastor Luiz Alfredo Gonçalves Lemos, dirigente da filial ADEG Jardim Bambu. Primeiro, emancipar a filial ADEG Jardim Bambu, situado à rua 19 de abril, número 94, Jardim Bambu, CEP
21864, 470, Rio de Janeiro, RJ, no dia 2 de novembro de 2019, deixando assim a filial na direção de seu novo pastor-presidente, Luiz Alfredo Gonçalves Lemos, empossado pelo presidente da Assembleia de Deus Getsemane, pastor Walter Guedes, sendo esta filial saindo em baixa de bênção pastoral. Amém, irmãos? Amém! Ah, como eu queria que fizesse isso comigo. Satanás estava perdido. Fica na responsabilidade do pastor empossado, pastor Luiz Alfredo. Algumas coisas ele já fez, irmão, mas como está em ata, eu tenho que manter aqui. Mas ele já fez, também não tive problema nenhum com isso. Substituição do nome da igreja, que hoje se chama ADEG Jardim Bangu, para um nome a ser escolhido pela congregação, num prazo de 60 dias, a contar da data de assinatura deste compromisso. Então, a partir da data de hoje, ele teria 60 dias para substituir o nome Getsemane para uma nova igreja, coisa que já foi feita. Inclusive, a indicação do púlpito aqui, vou te quebrar agora, foi até sugestão nossa de como ele poderia fazer um novo púlpito e vai ficar muito bonito, viu? B. Mudança no contrato de aluguel, né? Retirando o nome do pastor presidente do Getsemane e passando para o atual presidente, num prazo de 60 dias, a contar da data de assinatura deste compromisso. Então, está aqui há 60 dias, ele entra em contato com a Érica, né? E pede para fazer a substituição do nome dela e traz o contrato velho, tá, pastor Luiz? Para saber que foi feito. C. A filial ADEG Jardim Bangu, aí eu já botei barra AD Bereanos, Ministério Resgatando Vidas, passará à igreja sede 15 mensalidades de R$400. Este valor é para ressarcimento à igreja sede do material investido nesta obra pela mesma, para montagem e funcionamento da filial, não deixando atrasar mais de 2 prestações. Então, a responsabilidade de vocês é só cumprir isso aqui, que não é nada demais. Amém? Até porque nem tempo próprio é. Mas nós investimos aqui um dinheiro na época, implantamos, colocamos, pagamos depósito de aluguel, fizemos tudo o que teria que ser feito. Agora mesmo, o pastor Luiz Vasconcelos, ele emancipou uma igreja. Só que o templo era próprio. O templo era próprio da Assembleia de Deus dos Luiz dos Vasconcelos. Então, o que acontece? Eles fizeram um acordo e a igreja emancipada teria que pagar o prédio, que era um prédio grande, X mensalidades no valor de R$5.000 para a igreja sede para a devolução do prédio que foi comprado, né? Isso é justo, tá certo? É justíssimo. E aqui é um valor irrisório que não vai atrapalhar a finança de vocês, tá? Acredite, se hoje não tivesse acontecido isso, a sobra que está ali não ficaria toda aqui. E ficou o quê? Foi uma sobra de 800 e poucos reais no relatório, né? E não ficaria todo. Eu falei, Luiz, me ajuda aí, que o mês está apertado. Mas, para honra e glória do nome do Senhor, serão 15 prestações de R$400. A filial ADEG, preste bem atenção nisso aqui, a filial ADEG Jardim Bangu, Assembleia de Deus Bereano, Ministério Resgatando Vida, ficará ligado à sede Assembleia de Deus Getsemane por um período de 2 anos, a contar da data da emancipação, no caso de vacância do presidente. Entenderam isso ou querem que eu explique? Vocês entenderam isso? Vou tentar explicar. Mas deixa eu ler tudo. Do presidente, ou desistência de seguir como presidente da Assembleia de Deus Bereanos, depois disso passa a ser definido o que diz em seu estatuto. Então vamos lá. Pastor Luiz está dirigindo a igreja, então ela fica ligada à sede durante 2 anos no motivo de uma vacância. Pastor Luiz, não queremos nada disso, isso nunca vai acontecer, eu tenho certeza disso, mas aconteceu algum problema que ele não pode ficar na frente da igreja. Deu problema de saúde, deu qualquer outro problema, ele não tem como. Então passa-se a congregação para a sede novamente.
qualquer assunto de vacância, vacância é quando ele deixa o cargo, quando ele deixa a função, por não existir, ele assume. Até porque não teria hoje, se acontecesse isso, daqui a 4 meses, uma pessoa que pudesse assumir. Aqui não teria. Então, nós temos 2 anos para ficar nessa situação. Não tenho gerência sobre a igreja, não tenho responsabilidade sobre a igreja é responsabilidade do pastor Luiz. Agora, pastor Luiz ficou doente. E a igreja? Tá, tem um presbítero, tá. Um dia sim, um dia não. Como é que vai ficar? Não, tem o diabo. Não. Luiz, vai conseguir? Tá tudo bem com você? Vai dar para tocar? Vai dar, pastor. Então tá bom. Desliga o telefone e morre. Ou então ele vai dizer, pastor, pegou, não vai dar. Aí o pastor Walter assume a igreja de novo. Amém, irmãos? Amém. Amém. Mas ninguém acredita que isso vai acontecer. Amém? Amém. Mas isso aqui é algo jurídico que tem que ficar bem escrito. Tá certo? Para que a gente entenda isso. Pastor Luiz não consegue mais, não está conseguindo mais fazer com que a igreja prossiga, né? Fazendo com que a igreja prossiga. Então ele não está conseguindo, o negócio não está. E aí, pastor Walter pegou. Então ele tem 2 anos para isso. Mas, irmã Denise, passou 2 anos. Até lá vocês têm que fazer o estatuto de vocês. E vai reger o que está no estatuto. Depois de 2 anos, eu não sei mais de nada com vocês. Aí abre-se uma assembleia, tenha-se uma eleição, bota pastores novos, o presbítero que está aqui leva ele ao pastorado e ele é o novo pastor. Aí é o que diz o estatuto de vocês. Depois de 2 anos, acabou toda a ligação com o Getsemane. Nós estaremos ligados ainda cordialmente, é claro, como filha, para o resto da vida. Isso não tem jeito, né? Eu acho que a gente não pode cortar esse laço, até porque nós estamos com uma festa aí e estamos entrando em contato com alguns. Quero fazer um rebuliço lá. O próximo contato agora é o William Nascimento. Vamos ver se o William Nascimento vai, porque ele já deu o veredito que sim, só que ele só pode ir no dia 1º. Dia 1º é domingo. E domingo eu não posso, então é domingo, não dá. Então eu estou tentando jogar ele para uns outros dias. Tentei Vitorino Silva, mas Vitorino Silva está em Petrópolis, não vai poder estar com a gente. Mas pastor, se a igreja está pegando, como é que o senhor vai fazer isso? Alguém lá de Dubai ligou para mim e disse, eu banco a festa. Vocês dão glória porque não é para Aleluias! Amém? Eduardo, entendeu? Só tu pode falar essa maravilha. Então falou, não, Walter, fique tranquilo, eu vou aí assim que chegar. Deus tem os seus meios, irmãos, de abençoar a obra. Amém? Amém. Então nós estamos tentando fazer a festa. É claro que eu gostaria que você fosse como minha igreja afiliada, e quando você for fazer a sua festa eu também vou estar aqui adorando a Deus, mas sem obrigação. Se no dia você não puder ir, não tem problema nenhum. Seu chefe agora, né? Tá certo, irmãos? Então, a Assembleia Deliberante, né? Depois disso, passa a ser definido o que diz em seu estatuto. Tá bom? Todos entenderam isso? A vacância, cargo vago, a igreja ligada, pastor ainda pode. Então, ajudem o vosso pastor para que a igreja prossiga, caminhe, ande, né? A única diferença agora é que veja bem, quando vocês são filiais, o ataque é em mim. Agora, pastor Luiz, agora o senhor é o presidente. Então agora a estaca tem que ser mais firmada, mais sustentável, porque eu sei que essa igreja vai crescer, eu sei disso. E é necessário que a igreja fique firme e constante na obra de Deus, porque se não criar raiz e balançar, e a raiz e a árvore virar e as raízes levantar, a igreja morre. Não pode deixar isso acontecer, tá certo? Até os 2 anos somos amigos
por papéis. Depois de 2 anos, somos amigos por ética. A igreja entende isso? Diga amém. Amém. Pastor Luiz, gostaria de assinar esse papel aqui. Dá a tua caneta. Gostaria que o senhor assinasse também. Uma cópia vai ficar com o senhor. Desde que a gente reconheça que é ela, né? Claro. Foi? Muito bem. Termos assinados. Palavra colocada, alegria explanada. Agora eu gostaria de chamar o evangelista, pastor Fábio, e trazer até aqui à frente o pastor Luiz. Se ele pode declinar esse joelho aí, ajude, pega uma cadeira para ele, se for É melhor tu sentar. não dá uma de força, não. Melhor sentar. Usa não, né? Aí. Gostaria que a igreja ficasse de pé e vamos orar pelo nosso presidente. A partir de agora, irmãos, depois disso eu passo a oportunidade ao pastor. Aleluias, glória a Deus. Senhor nosso Deus, queremos agradecer a oportunidade ímpar que o Senhor tem nos dado agora. Aí está o pastor Luiz. Gostaria que o Senhor tirasse um pouco da unção e derrubasse sobre a vida dele agora. Que ele agora possa, Senhor, ver como águia aquilo que vem sobre a igreja, abençoando a igreja, estando na frente e lutando pela igreja. Senhor Jesus, aí está seu filho que neste momento se torna responsável, não agora mais pela ADEB Jardim Bambu, mas pela Assembleia de Deus Bereano, resgatando. Que Deus abençoe seu filho, dê graça a ele, ajude ele em tudo. Pai querido, nós te agradecemos e sabemos que o Senhor será com ele, em nome de Jesus. A igreja pode dizer um amém? Amém! Eu declaro empossado pastor Luiz Alfredo Gonçalves Lemos como presidente da Assembleia de Deus Bereanos, resgatando vidas, resgatando almas, né? Uma salva de palmas para Jesus. Com a palavra do presidente. Pode sentar, igreja. Também não quero demorar, porque senão eu vou chorar. Realmente, eu cheguei em Getsemane, quase 3 anos atrás. Eu estava mesmo decidido a entrar na igreja, sentar no banco. Eu jamais queria ser pastor. Falei, chega, não estou afim mais. Estava rebelde. Quando eu cheguei lá, eu falei, não quero ser mais pastor, não quero. Alguém foi falar para ele, tem um pastor aí, é uma colega da minha esposa. Eu falei, para que tu falou? Eu falei que não queria. Aí acabou eu ficando nessa igreja, voltando para Jardim Bambu, coisa que eu não queria nunca mais. Então eu louvo a Deus em primeiro lugar, agradeço a Deus pelo pastor Baldo, que na época realmente me acolheu, porque eu tinha ido em algumas igrejas, mas eu não tive aquele apoio, né? Eu louvo a Deus, porque logo depois da minha esposa, eu não pedi, eu só falei com ele, ela não quer ir, ela quer ficar aqui. E um dia ela chegou, vou ficar contigo. Eu falei, não, fica aí, melhor.
cirurgia. Ela ficou boa. Graças a Deus. Eu fico muito feliz, tá? Porque minha esposa está comigo. Glória a Deus. Sempre foi meu sonho. Né, Mauro? Mauro sabe disso. Mas tudo é no tempo de Deus, né? E hoje depois de muitas promessas que houve, pessoas diferentes, lá no meu trabalho, quando eu ainda trabalhava, né? E confirmando com outras pessoas. E tudo aconteceu no tempo de Deus, porque a gente tem que aprender muito para onde Deus quer nos colocar. Eu ainda tenho que aprender muito. Mas o tempo foi esse, o tempo foi dele, né? Então eu louvo a Deus pela vida do pastor, do Walter, aquela galera que daquela época estava, que também me acolheu. Foi uma igreja que sempre me respeitou, né? Deus, Luiz, o Neto, que sempre vinha aqui também, e outros, e as irmãs também. Então eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que está fazendo e por tudo que Ele ainda há de fazer. Amém? Eu não tenho mais palavras. Eu agradeço. Em nome de Jesus. Meus irmãos, eu não falei, mas me lembrei aqui agora, que eu fiz um acordo com o pastor Luiz, de que ele vai voltar a ser minha ovelha. Eu vou ter que explicar. Eu estou em processo de renovação com a convenção estadual. Nós estamos na geral, mas estamos renovando agora com a convenção estadual. E eu vou levar todos os meus pastores para a convenção estadual. E o acordo que eu fiz com o pastor Luiz é que quando eu levar todos os meus pastores para a convenção estadual, ele vai como meu pastor também. Ele será inserido na convenção estadual, e depois que ele for inserido na convenção estadual, lá na própria convenção eu vou e emancipo ele na própria convenção. Está entendendo? Então, para quê? Para que ele tenha acesso tanto à convenção estadual, que é a SEADER, Convenção das Assembleias de Deus do Rio de Janeiro, quanto à Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, pastor José Wellington, tá bom? Isso aí é um acordo de cavalheiro que eu fiz com ele, e como eu disse, a minha palavra, ela é sim, sim, não, não. Será cumprido. A não ser que no dia ele diga, não quero, mas eu vou chegar no dia e vou perguntar, pastor, estou levando os pastores. Vamos, ele disse, vamos, tá bom? É a minha palavra. Pode terminar o culto. Eu quero agradecer a todos que puderam vir, os convidados, né? Minhas filhas estão aí, meu genro, esse homem aí que eu muito aprendi com ele, né? O evangelista Allan Kardec. Meu Deus, Allan Kardec, mas é bom ele. Professor do seminário, aprendi muito com esse homem. E não só ele, como outros, né? Eu louvo a Deus pela vida desse homem. Naquela época já tinha promessa. Mas foi hoje, já tem tanto tempo, né? Tempo de Deus, né? Teve uma vez, que eu vou terminar, tá? Teve uma vez que teve uma pessoa, não sei nem se você vai lembrar, uma pessoa, uma jovem, que se julgava muito boa aluna, até desacatou ele. Aí ele falou assim, vou matar todo mundo. Meteu uma prova, daquela prova de arrebentar. Lembra disso, né? Ela, com a melhor dos alunos, tirou 1. A maior nota foi a minha, tirei 4. A maior nota foi a minha. Pastor Rubens tirou 2. Oswaldo tirou 1,5. E ela tirou 1. Na outra semana, lá, o resultado foi humilhado, né? Não tem jeito, né? Mas eu louvo a Deus pela vida desse homem. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Evangelista lá, me faz essa oração final e eu dou essa história que eu vou honrar o meu professor aí. Amém. Não sou mal assim, na verdade.
de vez em quando a gente tem que ensinar alguma coisa para as pessoas, né? Oremos, né? Senhor Deus, nosso Pai, queremos te louvar, Senhor, por participar deste momento bastante significativo, Senhor, no mundo espiritual. Aparentemente, Senhor, muitos não entendem isso, Senhor. Mas quando tu fazes isso é porque tu tens um propósito definido, não somente para a vida do pastor Luiz Alfredo, mas também para esta igreja, Senhor, e a influência que ela terá nesta comunidade, Senhor. Oramos a Ti, Senhor, para que os ouvidos aqui neste lugar estejam atentos, Senhor, à direção que o Espírito de Deus concederá, Senhor, para que seja feito aqui a Tua vontade, Senhor. Assim como Jesus em João 5,30 falou que Ele não buscava a sua própria vontade, e Ele disse: assim eu ouço, assim eu faço, Senhor. Eu oro para que esta igreja, Senhor, possa ouvir a Tua voz, Senhor, para que ela seja bem sucedida aqui neste lugar, Senhor. Existe um objetivo desse momento, Senhor. Existe um objetivo e existem metas a serem alcançadas, Senhor. Por isso nós oramos para que Teu plano aqui, Senhor, seja desenvolvido de tal maneira, Senhor, que a Tua glória resplandeça aqui neste lugar, Senhor. Oramos também, Senhor, porque o pastor Glauber ouviu a voz do Teu Espírito, Senhor, para que desse plena autoridade ao Teu Filho, Senhor, para que trabalhasse aqui conforme o Teu querer, Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. A bênção apostólica. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, o grande e eterno amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja na vida de todos aqueles que esperam fielmente a Tua vinda, e a igreja diga amém. Amém. Posso todas as coisas? Naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? agindo Deus, Quem impedirá? Jardim Bangu, Catiri, nós te abençoamos em nome de Jesus. E a nossa divisa, o segredo da nossa vitória está na força da nossa comunhão. Amém? Amém. Na nossa comunhão. Terminado em nome de Jesus. E se assente, porque tem um salgadinho para